uma visita mais... Fomos com feijão, os passeios feitos aqui. Sim. As pipocas, não é? Estava a falar das pipocas. Não, há uma série de... Quer dizer, o trabalho é precisamente esse. É associar a atividades que já são feitas na área da reserva da biosfera, precisamente este selo, esta chancela de reserva da biosfera, reserva da Unesco. Como é que isso acontece? Olha, quando nós organizamos o nosso Festival Gastronómico das Couves com Feijões, de facto ele ocorre em restaurantes da área da reserva, da biosfera, restaurantes de Riachos, restaurantes do Boquilô. Há outros restaurantes que não estão na área da reserva da biosfera. Mas nós, nesse cartaz, já temos o cuidado de meter o logotipo da reserva da biosfera. Isto é estar a valorizar o próprio evento. E é estarmos a utilizar uma mais-valia desta reserva da biosfera. Mas não há mais, há mais atividades. Nomeadamente também no Festival Gastronómico do Cabrito, quando o município organiza atividades nesta área da reserva, nesta área do Polo do Boquilobo, procura associar a este logotipo da reserva da biosfera. O que é uma reserva e a reserva da biosfera? Porque são duas coisas diferentes, certo? Sim, eu penso que o engenheiro Mário estará mais vocacionado para falar sobre a reserva da biosfera. Mas penso que não falharei ao dizer que uma reserva natural é uma área protegida, integrada no Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que ocupa cerca de 7,6% do território nacional, sendo que o objetivo de uma reserva natural é a conservação de natureza. Todas as outras atividades que aqui existem, como por exemplo a visitação, que é desejável, são subordinadas a esse aspecto principal. Conservação de natureza. Uma reserva da biosfera é o reconhecimento por parte da Unesco de um território com determinadas características que se individualizam em relação aos territórios circundantes e que, além do mais, tem também importância pela biodiversidade, pela capacidade de funcionar como um laboratório vivo, permitindo experiências e portanto, investigação científica no sentido de apurar formas de utilizar os recursos naturais de uma forma mais sustentável. E, porventura, ainda mais importante, o facto de ser capaz, esse território, como reserva da biosfera, de gerar também, junto das populações locais, atividades económicas que, valorizando os aspectos naturais, lhes permitem extrair alguns dividendos. A importância destes 40 anos para a reserva natural do Polo do Boquilobo tem vindo a ser o facto de o Estado ter vindo a reafirmar a importância desta zona, não só em termos nacionais como também em termos internacionais, como é aliás considerado pelo facto de ser reserva da biosfera e reserva Ramsar. Inclusivamente é muito relevante o facto de quando o Estado decretou esta área protegida em 1980, o Estado não era detentor de nenhum terrenos. Atualmente o Estado é detentor de cerca de 22% da área total da reserva. Isso é da máxima importância para a conservação da natureza, tanto mais que esses terrenos, que são pertença do Estado, estão situados dentro da área de proteção total, que é a área mais sensível, uma área que está permanentemente alagada e que tem uma elevadíssima biodiversidade. A nível das garças é relevante dizer que, por exemplo, o Polo do Boquilobo foi considerado em 2000 um dos 50 sítios mais importantes para as garças em termos europeus. Também a nível de muitas outras espécies o polo tem importância, nomeadamente a nível dos peixes. Certas espécies de peixe, à semelhança do que se passa nos estuários, utilizam estes espaços como zonas de desova. Portanto, todos estes anos têm vindo a ser relevantes nesse aspecto. Na aquisição dos terrenos, no facto de aparecerem novas espécies, inclusivamente foi muito relevante também o facto de, muito embora considerando que ainda há seguramente bastante a fazer, as águas do Rio Almonda terem melhorado significativamente. Portanto, lentamente, em alguns aspectos, noutros com maior brevidade, temos caminhado para efetivamente
implementar medidas mais eficazes no sentido da proteção, valorização deste espaço e incremento da enorme biodiversidade que este espaço tem. Representa, acima de tudo, uma grande responsabilidade. Tendo essa área no nosso território, como disse o Sr. Vereador, não somos nós que fazemos a gestão dessa área, é o ICNF, mas que no âmbito da proteção civil temos de dar sempre o apoio que nos for possível para essa área. Em termos de mais-valia para o Concelho, é um espaço único, um espaço que desde o início se marcou pela diferença na biodiversidade e, como tal, nós nesses 40 anos tentámos fazer dentro da nossa possibilidade um input para os visitantes, tal como foi o projeto que foi feito em 2017 na conclusão dos observatórios, na execução dos trilhos. Portanto, tem sido esse o nosso foco dentro das possibilidades do município, fazer e promover esta área única no nosso território nacional. O projeto foi este de 2017 que estava a mencionar? Portanto, foi um projeto de execução de 2 observatórios, alguns passadiços sobre valas e ribeiras, a execução de um parque de merendas, digamos assim, e de um trilho com um total de 6 km, com condições mais dignas para quem nos visita. Mas essas estruturas já existiam, isto tratou-se de uma requalificação, certo? Sim, algumas sim, outras foi execução nova. Os observatórios não, foram novos. Este passadiço, não sei se existia, se não. Existia o passadiço em mais condições. Pronto, porque o projeto foi iniciado pelo o anterior executivo. Portanto, quando nós chegámos, nós finalizámos a obra e algumas foram realmente reabilitações, outras foram construção nova. Em 2017, Sim. o município de Torres Novas apresentou uma candidatura a fundos comunitários de cerca de 100 mil euros, que visava ligar a área protegida do Parque Natural da Serra da Aire e Candeeiros aqui a esta área do Paúl do Boquilobo. E em que é que consiste esta candidatura, que entretanto está aprovada e que já está em fase de execução? Estamos com ela entre mãos e temos que a finalizar até ao final deste ano. Portanto, é a marcação da rota pedestre do Almonda, que vai ligar a zona cárcica junto à Renova aqui à reserva do Paúl do Boquilobo. Passa nas Lapas, passa no centro da cidade de Torres Novas, passa na zona de Cardílio e vem até aqui precisamente à recepção do Paúl do Boquilobo. Mas não é só marcar esta rota pedestre, é sinalética informativa ao longo do percurso, é a marcação das zonas limítrofes da reserva da biosfera em alguns locais de Torres Novas. Foi a colocação a instalação que já estão instaladas de 2 estações de monitorização da qualidade da água no nosso Real Monda, uma na zona do Casal da Pinheira, outra junto aqui à recepção do Paúl do Boquilobo. É ainda a requalificação de um pequeno troço aqui à chegada do Paúl, a pavimentação deste pequeno troço aqui junto à recepção. É a instalação de um centro interpretativo do Paúl do Boquilobo, com informação estática, interativa. Modernizar o existente, certo? Porque este centro já é um bocadinho antiquado, pelo menos. Exatamente. Portanto, para o interior deste centro de recepção do Paúl do Boquilobo está previsto um investimento de 35 mil euros. Este espaço é, diria, o ponto nevrálgico da reserva da biosfera do Paúl do Boquilobo. A reserva da biosfera do Paúl do Boquilobo é um território muito mais alargado que a reserva natural, mas de facto esta reserva natural é o ponto-chave ou o território base de tudo o que é a reserva da biosfera, que é importantíssimo para o mundo, para o país e para esta região, porque de facto é um sítio onde se pode demonstrar aquilo que é o desenvolvimento sustentado. No fundo é um observatório de exemplo a nível mundial e isso foi reconhecido pela própria Unesco
de facto o trabalho que tem sido desenvolvido é um trabalho diário que vai sempre nesse sentido, ou seja, compatibilizar a conservação da natureza com atividades económicas, com pessoas, no sentido de haver aqui um desenvolvimento sustentado e um desenvolvimento que nos permita daqui a 100, 200, 300 anos ter aqui uma zona ainda mais rica, quer em termos de conservação, quer em termos de desenvolvimento. Como é que se pode potenciar isto economicamente? Vamos lá ver, eu acho que o potenciar economicamente esta região tem três bases. Mantermos e melhorarmos o aspecto da conservação da natureza. Segundo, as atividades económicas que forem aqui desenvolvidas terem em conta não só o ambiente, como também aquilo que são os recursos endógenos da região. Se juntarmos isto e se promovermos estes dois fatores a nível exterior, quer seja pelo turismo, quer seja pela valorização daquilo que se faz e daquilo que se produz aqui, penso que criamos condições para potenciar. Se aliado a isso demonstrarmos o exemplo a nível nacional e a nível mundial deste modelo de desenvolvimento, fazemos as três coisas que são preconizadas pela Unesco, que no fundo é mostrar ou utilizar este território como uma escola, ou como um observatório, ou como um local exemplo daquilo que se quer para o desenvolvimento do mundo. Há espaço para a criação de empresas de dinamização turística, ou isto vai permanecer um espaço mais dinamizado pelos municípios do que propriamente por privados? Eu acho que os privados têm um papel fundamental nesta parceria que temos implementada neste momento. E as atividades de turismo e as atividades de outras atividades não agrícolas no espaço rural têm perfeitamente cabimento nesta estratégia. Não só do ponto de vista do turismo da natureza, mas também do ponto de vista da gastronomia, do alojamento local. Há espaço para todos e queremos que toda a gente participe, porque só assim é que o modelo é um modelo abrangente, e eu acho que nesta fase que estamos neste momento a atravessar, nomeadamente por causa das questões do Covid, ainda vem reforçar mais esta teoria, porque de facto é um sítio onde as pessoas podem visitar, podem comer, podem dormir, podem passar pequenos períodos de férias com menos riscos, e portanto eu acho que temos aqui mais uma oportunidade para dinamizar todas estas atividades. Se tiver efetivamente com as suas maiores potencialidades. Como representante dos agricultores, ao fim e ao cabo, que têm estas preocupações de sustentabilidade e de poluição, o que é que me pode dizer do cenário neste momento em termos de utilização de químicos, de controle deste tipo de poluentes? Bem, nos últimos anos, a nível de agricultura, foi feito um trabalho extraordinário no que diz respeito à poluição dos recursos naturais. Extraordinário nesta região. Porquê? Porque a maior parte dos agricultores são associados da Agrotejo e da Agromais, e em conjunto estas duas organizações com a ONGATEjo desenvolveram um conjunto de ações que têm a ver com ações de formação aos aplicadores de agroquímicos, ações de formação aos utilizadores da água, com a instalação de sondas de monitorização de umidade, com a utilização da agricultura de precisão no que diz respeito à aplicação de agroquímicos e a utilização de imagens de satélite para ver o conforto das plantas, e portanto daí resultou uma diminuição significativa daquilo que era o impacto da atividade agrícola nos recursos naturais. Solo, água e também naquilo que é a biodiversidade específica de cada uma das explorações, tivemos um acréscimo significativo de melhoria nestes últimos anos. Depois, há um outro tipo de poluição que não tem tanto a ver com o setor agrícola, tem a ver com a parte industrial, tem a ver com a parte a parte urbana dos resíduos, e também aí tem havido um trabalho que consideramos meritório. A Torres Novas e a Resitex fizeram um trabalho de requalificação da hectare de Riacho, que era um input muito negativo nos recursos hídricos desta região. Penso que há algumas situações ainda para resolver, nomeadamente no que diz respeito a alguns privados e ali na zona de Torres Novas, mas acreditamos que, ou por via da sensibilização
flexibilização ou por via da penalização, esses focos de poluição que podem ser graves em algumas alturas tenderão a desaparecer, esperemos, a curto prazo. Qual a importância para os agricultores desta reserva? Esta reserva tem uma importância para toda a região, eu diria para todo o país. A reserva natural é entendida pelos agricultores como uma bomba de biodiversidade. Ou seja, no fundo estamos a falar aqui de um PAU, que é das zonas, ou é a zona com cotas mais baixas desta região, e portanto é uma zona tipicamente alagada, em que de facto tem aqui um potencial de biodiversidade extraordinário, e é importante porque no fundo pode transmitir parte dessa biodiversidade para as explorações agrícolas, e esse aspecto é um aspecto importante porque de facto a agricultura sem biodiversidade também não sobrevive, e os agricultores neste momento entendem a reserva natural do Polo do Boquilobo como um fator diferenciador e potenciador da atividade. Razão pela qual, neste momento, está a ser analisada a nível do setor agrícola uma maior sintonia e uma maior sincronização naquilo que são os objetivos de conservação da reserva natural com aquilo que são os objetivos de produção sustentável dos agricultores.